Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para trazer nesse momento a reflexão para os irmãos acerca da lição de número 13 de 29 de março de 2020, que tem por título Novo Homem em Jesus Cristo. O texto áureo está em Efésios 4,13, que diz: até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Bendito seja o nome de Jesus. A verdade prática nos ensina que a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Na introdução da lição, nós vemos que a perfeição é impossível do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual, ela é, sim, uma meta para o cristão. E nós vamos ver nessa lição exatamente como se dá esse processo de aperfeiçoamento a partir do ponto inicial, que é o novo nascimento, né? Novo nascimento, a lição vem falar sobre Jesus e Nicodemos, quando Jesus ensina a Nicodemos que se faz necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E o Senhor Jesus Cristo, ele diz isso, que este novo nascimento, ele não se dá a partir da carne ou do sangue ou da vontade do homem, mas de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 a 13, diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Este novo nascimento, ele se dá, e é importante destacar aqui, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Então, o texto não diz, algumas pessoas falam, deu-lhes o poder de serem chamados. Não. A condição de filho de Deus não é um título, não é um título, não é um cargo, não é uma função, não é um status. A condição de filho de Deus, na verdade, é uma condição de um novo nascimento. É uma obra, como diz em Efésios 10, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Vamos meditar nesse texto com mais propriedade ainda nessa reflexão. Mas, voltando, o Senhor dá a todos quantos o recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse poder, que não é um mero status, é o poder de Deus, é o poder regenerador do Espírito Santo, que transforma o velho homem em uma nova criatura em Cristo Jesus. Este nascimento não é do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas ele provém de Deus. Então, o novo nascimento, ele depende da vontade de Deus. Somente o Espírito Santo pode fazer esta obra de um novo nascimento. Somente o Espírito Santo, ele pode propiciar, promover o novo nascimento no homem. Então, isto
este novo nascimento que provém de Deus, aí a lição vem falar que o nascimento do novo homem é descrito como ato de nascer de Deus. E isso implica a aceitação pela fé do plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se uma nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana, diz a lição. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. A lição fala do nascimento, do batismo em águas, na verdade. Esse batismo em águas, é importante entender que não é para a salvação. O batismo nas águas é, na verdade, um evento que simboliza o novo nascimento em Cristo Jesus, que já ocorrera em nosso ser, em nossa vida. O batismo não é para a salvação, mas é para o salvo. O batismo não é para a salvação, mas é para o salvo. Batismo nas águas, né? Esse batismo nas águas também não garante a salvação, porque um batismo sem conversão não tem efeito algum. Não tem efeito algum. Mas o batismo é natural para aquele que é salvo. É natural para o salvo desejar o batismo nas águas. É natural para o salvo desejar o batismo nas águas. Perfeitamente natural, né? Salvo aqueles irmãos que por motivo de força maior ainda não podem descer as águas, os demais devem buscar o batismo nas águas. Devem buscar. Não há porquê o cristão, o servo de Deus, o novo nascido, não ter desejo pelo batismo nas águas. Não há porquê. Não é um bom sinal, muito embora o batismo não seja para a salvação, mas é uma ordenança de Jesus. Jesus, ele ordenou, né? Ele ensinou que se fizesse. O batismo, ainda que seja em o nome de Jesus, no sentido de que é uma ordenança de Jesus, mas a cerimônia do batismo é sempre por imersão e sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo sempre será batismo bíblico, por imersão e sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O nascimento espiritual, a regeneração, a lição vem dizer que só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Este novo nascimento é um milagre que a compreensão, a lógica humana não pode explicar. O novo nascimento, ele não pode ser explicado pela ótica humana. Por isso, João disse que não é nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, eu volto a dizer que este novo nascimento, ele só será possível através da atuação do Espírito Santo, né? E somente a partir dessa atuação é que o homem se torna um novo homem em Cristo Jesus. Esta é a genuína conversão que acontece sim antes do batismo nas águas, que é um ato, um testemunho público de fé, de arrependimento e fé. A lição fala sobre a justificação do novo homem. Então, é importante aqui nós destacarmos como se dá esse processo, né, de justificação. Algumas verdades que não podemos deixar de falar. Uma é que Deus é a origem da nossa salvação. A nossa salvação advém de Deus. Ninguém consegue
prover para si a própria salvação. Ninguém consegue prover para si mesmo salvação. A origem da salvação está em Deus, né? E Jesus é o único meio de salvação. Em nenhum outro há salvação, porque também no espaço do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ninguém pode ser salvo através de outro meio. É importante dizer isso também, porque alguns defendem que mas fulano segue uma religião, mas é gente boa. Bom, se ser gente boa habilitar a salvação, então já não é graça, já torna-se mérito, né? Então é importante também a gente não cair nesse engodo de que porque fulano é gente boa, porque todos os caminhos levam a Deus, porque o importante é ter fé. Não é desta maneira. Não é desta maneira que aprendemos, né? Não aprendemos assim. Nós aprendemos que, na verdade, a salvação é pela graça por meio da fé, e o único meio, Jesus, ele disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem como chegar a Deus sem passar por Cristo Jesus. E Pedro, ele disse, em nenhum outro há salvação, porque também no espaço do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então é impossível que se haja salvação fora de Jesus. É impossível que se haja salvação fora de Jesus. Jesus ganhou para nós a salvação por intermédio da sua morte na cruz. Foi na cruz que Jesus nos redimiu. Foi na cruz, pelo seu sangue, que ele comprou-nos para Deus. Homens de toda raça, tribo, língua e nação, né? Então foi na cruz que Jesus fez isso. É importante também nós entendermos que não existe, meus amados irmãos, a chamada eleição incondicional. Temos que fugir desse engodo. Alguns dizem que Deus escolheu desde a eternidade passada alguns e destinou para a salvação. Mas veja bem, meus queridos irmãos, Deus, se ele escolheu alguns incondicionalmente, ou seja, não estabeleceu condição alguma para a salvação, então significa que ele escolheu outros sem condição alguma para a perdição, né? Se a eleição é incondicional, a rejeição também, a condenação também será incondicional. Então, não podemos crer nisso. A Bíblia não nos dá respaldo para crer nisso. Algumas pessoas, né, uma grande quantidade de pessoas, na verdade, crê dessa forma, mas nós não cremos. Nós cremos que somos eleitos. A Bíblia não fala de eleição para a salvação no singular. A Bíblia fala de eleição para propósito no singular, para algum propósito. Deus escolheu Davi, Deus escolheu Paulo, enfim, Deus escolheu Moisés. Para propósito, a gente vê escolhas pessoais, mas para a salvação não há no Novo Testamento, e muito menos no Antigo Testamento, eleição no individual. A eleição para a salvação de que trata a Bíblia é a eleição coletiva. Deus elegeu nele um povo para chamar de seu e nos escolheu segundo a sua presciência. O que seria a presciência? O fato de que Deus, ele conhece todas as coisas. Passado, presente e futuro é uma ótica para nós. É uma divisão de tempo para nós. Mas a Bíblia diz que passado e futuro para Deus são a mesma coisa. Alguém disse que só existem dois tempos, o passado e o futuro. O que eu acabei de dizer já está no passado, né?
O nosso tempo é dividido em passado, presente e futuro, mas isso para Deus não é nada. Deus não está subordinado a esse arranjo de tempo que Ele mesmo criou, mas para nós. Passado, presente e futuro para Deus são a mesma coisa. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia como 1000 anos, né? Então Deus, Ele conhece todas as coisas do início ao fim, do fim ao início. E pela sua presciência, Ele nos salvou e nos predestinou. Essa predestinação é o ordenamento de Deus para que o homem seja salvo, e a condição estabelecida é o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. A condição que Deus estabeleceu. Deus, Ele predeterminou. Deus, Ele decretou: eu vou salvar o homem. Eu vou salvar o homem. Esse é um decreto de Deus. E a condição para o homem receber esta salvação é a fé. Aí alguém fala da expiação limitada, dizendo que Jesus morreu na cruz por alguns, pelos seus eleitos. Ora, se Jesus só morreu na cruz por alguns, que Deus elegeu incondicionalmente desde a eternidade passada, então o sacrifício de Jesus é um mero faz de conta. E nós não podemos acreditar nisso. Nós não podemos aceitar isso. Se alguém está eleito incondicionalmente, ele pode andar de qualquer forma, que ele será eleito de qualquer forma. Se alguém está condenado de qualquer maneira, então não importa o que aconteça, essa pessoa acabará sendo condenada. A gente sabe que, na verdade, o nosso Deus, Ele estabeleceu, Ele quer, a Bíblia diz que Deus quer salvar a todos. Deus quer que todos se salvem. A Bíblia é quem diz isso. Mas nem todos serão salvos. Por quê? Porque este Deus soberano, Ele que decretou a salvação do homem, Ele que nos predestinou à salvação, Ele que elegeu em si mesmo um povo para chamar de seu, povo este comprado pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Este Deus estabeleceu a condição para entrar, para ser enxertado nesse povo. Qual é a condição? Aceitar a Cristo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E isto é graça, porque não há mérito em receber uma oferta graciosa. O Senhor nos comprou, o Senhor comprou a salvação para nós na cruz e nos ofereceu graciosamente. E não há mérito algum em estender a mão para receber um presente de Deus. O que há é fé, é acreditar que em Cristo Jesus nós somos salvos. A lição vem falar sobre a justificação do novo homem e a inutilidade da justiça humana. A justiça humana, diz a Bíblia em Isaías 64:6, que é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia era o pano que as mulheres usavam na antiguidade para os dias das suas regras. E aquele pano, ele só serviria depois para ser jogado fora, né? Como é hoje, nos tempos modernos, quando as mulheres utilizam-se dos absorventes, né, que são comprados em farmácia e supermercado. Uma vez utilizado, não serve para nada que não seja o lixo. E Deus fez essa comparação tão forte, tão dura, para demonstrar que o homem não pode justificar a si mesmo. O homem não pode declarar a sua inocência diante de Deus. O homem não pode se aproximar de Deus e se declarar justo. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Ele não consegue fazer isso. A Bíblia diz que Deus, ele é tão santo que ele não pode contemplar o pecado. O profeta Abacuque foi quem disse isso. Então,
a gente percebe aí que o homem, ele não conseguiria chegar diante de Deus. E a Bíblia diz que, no livro de Isaías, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades promovem separação entre Deus e vós. Então, na verdade, a culpa por esta lacuna foi do homem, não foi de Deus. Não foi de Deus. Deus, na verdade, não causou a doença. Deus trouxe o remédio para a humanidade, né? Esta divisão chamada pecado, esta lacuna chamada pecado, esta barreira chamada pecado, que impedia o homem pecador, o homem ímpio, impuro, diante da santidade de Deus, de chegar até ele, esta barreira foi tirada por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. E por isso, a lição que diz da inutilidade da justiça humana, e por isso o profeta Isaías também diz: ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em si mesmo, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que não é aprovado aquele que louva a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Aqui louvar no sentido de elogiar. Então, assim, o homem, ele não é aprovado quando ele se elogia, mas ele é aprovado quando ele é elogiado por Deus, né? Aqui vale um parêntese. Hoje tem uma geração que vai para o culto cantar louvores, batendo no peito e dizendo: eu sou adorador, eu sou adorador, eu sou adorador, eu sou adorador. Eu não vi ninguém na Bíblia dizer isso. Eu não vi nenhum dos apóstolos se autodenominarem adoradores. Eu não vi. Eu não vi nenhum dos profetas. Eu não vi nenhum dos crentes da nova aliança se autodenominarem adoradores. Mas eu vejo a geração de hoje se autodenominar uma geração de adoradores. Quem é adorador não se autodenomina. Jesus, ele disse, fazendo alusão ao profeta Isaías, que profetizara em tempo de apostasia. Jesus também falou em tempo de apostasia: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está afastado de mim. Profeta Amós, ele fala a respeito dos louvores levedados, e ofereceis sacrifício daquilo que é levedado, porque disso gostais. Então, vivemos hoje uma geração, é lamentável dizer isso, mas é verdadeiro, né? Vivemos uma geração que se autodenomina, é a geração da justiça própria, é a geração que, tal e qual a geração dos crentes de Laodiceia, é a geração que diz que não sente falta de nada, não tem necessidade de absolutamente nada. Não tem necessidade de absolutamente nada. Vai carecer de quê? Né? Rico sou e de nada tenho falta. É a geração que se autodenomina. Mas diante de Deus, a justiça própria é tal e qual trapo de imundícia. Não serve para outra coisa a não ser para o lixo. E, portanto, alguém que se acha bom não sabe nada. É a Bíblia que diz isso. É a Bíblia que diz isso. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, porém ele dá graça aos humildes. A lição fala sobre a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que recebe pela fé a Jesus, Deus lhe concede mais do que um mero perdão e muito mais do que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Se na antiga aliança o sacrifício era algo que apontava para Cristo, mas ele cobria os pecados, Jesus é o Cordeiro que remove os pecados. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E agora Jesus, ele declara-nos inocentes. Porque somos inocentes. Aí Paulo escreve aos Romanos e fala que a justificação não é por obras, é pela fé em Jesus.
Eu sou justificado quando eu creio em Jesus. Por isso que diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu creio, eu sou justificado quando eu creio. Eu creio, eu confesso a Cristo. A confissão envolve a admissão de culpa. A confissão tem um elemento também de que se concorda com aquilo que foi posto. E quando nós aceitamos a Cristo, nós concordamos com Ele. Nós concordamos que somos pecadores. Nós concordamos que somos miseráveis e carentes de Deus. E Ele nos inocenta. Porque como é que Ele pode nos inocentar? Ele me faz lembrar a passagem da mulher que foi apanhada em adultério. Jesus, ele disse algo que Tiago repetiu depois. Tiago, irmão de Jesus, na sua epístola. Tiago disse, se alguém peca em um só ponto da lei, torna-se réu de toda a lei. E, portanto, quando Jesus ele olha para os acusadores daquela mulher que for apanhada em adultério, e Jesus, ele diz, onde estão os seus acusadores? Onde estão os seus acusadores? E ele fala, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus está dizendo, todos são pecadores. Ela cometeu o pecado de adultério, mas todos vós cometestes algum pecado. E se alguém tropeçar em um ponto da lei, é de toda a lei. Jesus não estava dizendo àquela mulher que a justiça não seria feita. Jesus não estava anulando a justiça. O que Jesus estava dizendo é que a justiça humana não opera a salvação. E a lei de Moisés, ela foi dada com intuito específico, conforme Paulo escreve aos Gálatas. Ela foi dada como aio, como pedagogo. A lei tem um efeito pedagógico, tem um efeito educativo. A lei é como espécie de tutor, de ensinador, mostrando ao homem a sua condição de miserabilidade, apontando a sua pecaminosidade, mas também apontando para o Salvador, apontando para Cristo. A lei não salva, mas ela aponta para o Salvador. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz, depois que veio a fé, já não necessitamos de aio. Já não necessitamos, porque em Cristo Jesus atingimos essa maioridade. E já não precisamos do papel pedagógico da lei. Agora estamos aprendendo aos pés de Jesus. E quando Jesus, voltando à questão da mulher apanhada em adultério, quando Jesus, ele diz, quem não tiver pecado atire a primeira pedra, ele está dizendo, todos que tropeçarem em um ponto da lei tornam-se réus de toda a lei. E, portanto, a justificação não pode ser pelas obras da lei, pela guarda das obras da lei. Há muita coisa na lei que permanece. O que era pecado lá atrás continua pecado. Agora não é necessário hoje guarda de dias, guarda de festas, porque eram eventos que apontavam para Cristo e Cristo já veio. Guardar as cerimônias da lei é como negar, a vinda de Cristo Jesus, né? E a abstinência de alimentos também não é mais necessária. Não é mais necessária. Ao contrário, né? Com toda a moderação do mundo, meu irmão, minha irmã pode comer a sua feijoada e pode colocar um pedacinho de bacon com cautela, viu? Não tem problema nenhum. Pode comer seu camarão, viu? Num lugar bem recomendado, se for fazer em casa com os devidos cuidados higiênicos, mas não há restrição alguma para a ingestão desse tipo de alimento. Não há mais. Se alguém não quiser comer, não coma, mas se alguém quiser comer, não se sinta constrangido. Jesus, ele não deixou aquela situação impune. Jesus, quando todos os acusadores da mulher vão embora, ele pergunta à mulher, onde estão os teus acusadores? E quando ela diz, foram embora, ele diz, eu também não te condeno, vai, não peques mais. O que é que Jesus estava dizendo? Ele disse, o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo.
Jesus estava falando da sua obra, da sua intenção de salvar o homem. Mas isso não quer dizer que a justiça de Deus não foi feita. Se alguém pecou, alguém tem que morrer. Se alguém pecou, alguém tem que morrer. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, Jesus morreu no lugar daquela mulher. Jesus, ele morreu no lugar daquela mulher que fora apanhada em adultério, né? A justiça foi cumprida. Jesus pagou a dívida dela e pagou a dívida de toda a humanidade. Toda a humanidade teve a sua dívida paga na cruz, né? E aqueles que recebem esse presente gracioso de Deus, eles são salvos. Eles são salvos. Aqueles que rejeitam são condenados. A condenação vem de onde? Da incredulidade. Eles rejeitaram a Cristo e preferiram permanecer nos seus pecados, muito embora a salvação já tenha sido paga, mas eles não receberam. A expiação, ela é ilimitada potencialmente, mas efetivamente na vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E o novo homem agora é justo, e na condição de justo e de justificado, ele pode se aproximar de Deus, por causa do sacrifício meritório de Jesus Cristo, por causa do sacrifício de Cristo na cruz